Be strong. O vídeo desta semana vai ser retirado da mensagem da preleção que tive a oportunidade de apresentar no último sábado na Igreja Ministério Plenitude de Felgueiras. Vamos falar nesta mensagem sobre questões bem pertinentes, bem importantes. O tema é como tornar um nome grande e penso que será um assunto bastante interessante e vamos ver alguns aspectos. Obviamente não vamos esgotar o assunto, mas vamos ver alguns aspectos. Mas antes de avançarmos para o vídeo, queria agradecer muito a todos aqueles que têm se inscrito no canal, no YouTube, aqueles que têm também colocado o sino para serem avisados de novos vídeos, aqueles que têm feito gostos e naturalmente também os que têm, a partir da ligação no Facebook, acedido aos vídeos. A todos um grande abraço, muito obrigado. Quero também incentivar aqueles que ainda não o fizeram a fazê-lo. Estamos com o nosso primeiro objetivo, atingirmos 100 inscritos, para podermos ter uma divulgação diferente, mais profissional, do nosso canal no YouTube. E estamos também disponíveis para trocarmos ideias. Vamos ter, dentro em pouco, espero eu, algumas entrevistas. Vamos ter também depoimentos feitos por outras pessoas e, por que não, também termos vídeos de outros pastores, de outros ministérios, de outros trabalhos, sobretudo quando focarem temas específicos, temas que sejam relevantes para todos nós. E agora, vamos ao vídeo. É bom, dizia eu, estarmos juntos para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Indo à mensagem de hoje, e o tema é Faz o teu nome grande. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre algo que é da informação, é da comunicação social. Estamos a viver nestes últimos 2 dias para pensar em algo relevante do ponto de vista espiritual para cada um de nós individualmente e para com a Igreja. Paulo escrevia em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 15 e 16. Paulo era o mentor de Timóteo, não é? Timóteo, na realidade, não se tinha convertido por causa do ministério de Paulo, tampouco tinha sido ensinado por Paulo, mas foi cristianizado por Paulo e a formação teológica mais tarde foi por Paulo. E Paulo exortava Timóteo desta maneira: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ontem, todas as rádios e todas as televisões, de uma forma inédita, foi a primeira vez em Portugal, transmitiram em direto uma sentença. Uma sentença de um tribunal que na realidade não era uma sentença definitiva, mas era apenas um pronunciamento de acusação ou de arquivamento. Estamos a falar, como já perceberam, do nosso ex-primeiro-ministro e com ele um conjunto de outras pessoas. E o que aconteceu naquele pronunciamento foi muito interessante, no sentido em que o juiz disse: você é culpado, você fez isto. O juiz foi ao ponto de dizer algo de tão grave quanto: você vendeu o cargo de primeiro-ministro, ou seja, você recebeu dinheiro pelo facto de ser primeiro-ministro e de ter feito o que te fez sendo primeiro-ministro.
Contudo, terminou o pronunciamento dizendo: mas os factos estão prescritos, ou então não têm prova suficiente para ser acusado e, portanto, você vai livre. E o resultado disso foi nós vermos a seguir dois discursos completamente distintos. O discurso daqueles que foram ilibados, dizendo tudo terminou, está ótimo, viram, eu é que tinha razão, afinal eu sou uma excelente pessoa. E o discurso dos comentadores, dos jornalistas, de todos os outros, a dizerem não, ele é culpado, como ficou provado, ele é culpado, mas por várias razões, nomeadamente mau funcionamento do Ministério Público, ele não vai ser acusado e, portanto, não vai a julgamento. Nada disto é definitivo, mas também nada disto nos interessa hoje aqui. O que nos interessa é apenas perceberem a marca que fica na vida de alguém. Este homem pode efetivamente, agora no recurso da relação, continuar a ser ilibado, não ir a julgamento, pode até a relação reverter o pronunciamento, ele ir a julgamento e até ser inocentado, mas até ele morrer, e até que todos nós que o acompanhamos em vida durante estes anos morrermos, na nossa mente, cada vez que nos lembrarmos do nome dele, vamos nos lembrar desta e de todas as histórias que estão relacionadas com ele. Fazendo a ponte para aquilo que eu quero dizer hoje, se os irmãos se lembram, a última vez que eu estive aqui, nós falámos sobre um assunto que eu disse, ou que eu intitulei, de a saudade ou as saudades que eu tenho da igreja de antigamente. Não sei se lembram disso. Ligando uma coisa com a outra, nós vemos a importância da integridade da igreja para o pronunciamento do Evangelho. Há um provérbio muito antigo que diz que a mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. Às vezes, nós somos crentes, não há dúvida nenhuma em relação a isso, e nunca eu aqui colocaria em causa aquilo que alguém afirma sobre a sua fé, sobre a sua identidade cristã. Mas não nos chega apenas sermos cristãos, no sentido de que somos discípulos, no sentido de que confessamos Deus como nosso único e suficiente Salvador, através de Jesus Cristo, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, como vimos ainda no domingo passado, comemorando a Páscoa. Isso, por incrível que pareça, não chega. É preciso que nós vivamos esse cristianismo e essa mensagem que dizemos ter e que queremos anunciar. Isto é, aquilo que nós dizemos tem que estar de acordo com aquilo que nós somos. Aquilo que nós dizemos tem que estar de acordo com aquilo que nós fazemos. O nome é uma coisa que todos têm de herança para deixar a alguém. Podemos não ter bens, podemos não ter outras coisas para deixar de herança a alguém, mas o nome nós temos para deixar de herança. Ou para deixar à nossa descendência, ou para deixarmos socialmente, não é? Quantas vezes nós nos lembramos de pessoas que conviveram connosco, que foram nossos vizinhos, até alguns nossos familiares mais distantes, e nós lembramos-nos deles, lembramos-nos daquilo que eles eram, daquilo que eles diziam, daquilo que eles faziam. Em Jesus, nós recebemos a herança do cristianismo. E esta herança do cristianismo é algo que nós temos para transmitir àqueles que vêm depois de nós. Em Eclesiastes, no livro do pregador, Salomão escreve: melhor é o bom nome que o melhor
unguento. Unguento no sentido de perfume, não é? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. E nós pensamos, mas isto faz sentido? Faz. Melhor do que uma pessoa cheirar bem, e é muito agradável nós estarmos com alguém ou junto de alguém que cheira bem, não é? Mas melhor do que isso é alguém junto de quem temos orgulho em estar. Alguém que pela sua integridade, pela sua verticalidade, pelas suas ações, pela sua forma de ser e se comportar, nos transmite honra. Às vezes nós nem sabemos porque é que gostamos tanto de estar com alguém. Às vezes nem nós sabemos porque é que gostamos tanto de conviver com alguém. E não sei se já aconteceu convosco, mas já aconteceu comigo. Pessoas em relação às quais até eu não me dava bem ou não me dou bem. Pessoas em relação às quais eu não consigo ter uma grande proximidade, não consigo ter uma grande amizade. Por exemplo, não visito a casa deles, eles não visitam a minha, mas ainda assim são pessoas por quem eu tenho um enorme respeito e pessoas que eu considero porque acho que a sua presença são uma honra para a minha vida. E é isso que nós precisamos ser. Os pastores precisam ser isso para a igreja precisa ser isso para as suas famílias e para todos aqueles que estão para além da igreja. Termos um bom nome é mais importante do que qualquer outra coisa. É por isso que Salomão diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque o dia do nascimento é o dia da incerteza. Quem vai ser? Como é que vai ser a sua saúde? Como é que vai ser a sua vida? Vai ter sucesso? Não vai ter sucesso? É uma perfeita incerteza. Mas no dia da morte é no dia das contas. Aí, quando bate o martelo, nós sabemos quem era verdadeiramente aquela pessoa e que marco ela vai deixar. Então, como é que nós podemos transformar o nosso nome grande? Obviamente, pelo caráter e pela reputação que deixarmos. E como é que construímos isso? Construímos de várias formas. Em primeiro lugar, construímos pela integridade. Ser íntegro. E a integridade fundamenta o sucesso, mas o sucesso não fundamenta a integridade. Há muitas pessoas com sucesso que não são íntegras, mas as pessoas que são íntegras têm sucesso na vida. Provérbios 17:7 diz: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não convém ao tolo a fala excelente. Não foi o próprio Jesus que disse para nós não darmos pérolas a porcos? Não adianta. Eu já tenho dito, tenho insistido, sobretudo nos últimos tempos. Hoje, aliás, cheguei a pensar em pregar uma mensagem diferente desta e que ia abordar mais esses temas. Falaremos dela noutra altura e o título da mensagem, só para vocês terem uma ideia, era Aquilo que Deus não pode fazer. Muitas vezes nós enchemos a nossa cabeça dizendo que Deus pode fazer tudo. Não, há coisas que Deus não pode fazer. E iríamos falar de 3. Vamos deixar para outra ocasião. O que eu quero hoje que entendam é que a nossa vida tem que ser ela própria o reflexo da excelência e da integridade, não de aparência.
Quando Jesus olha para os fariseus, e entendam-me, irmãos, não quero chamar de ninguém de fariseu, pelo amor de Deus. Os fariseus tinham muita coisa boa. Estudando a história e a teologia, percebemos que Jesus, se não era um fariseu ou se não tentou ser um fariseu, viveu muito próximo das suas regras e das suas doutrinas. Mas quando Jesus olha os fariseus, eles dizem: vocês são sepulcros caiados por fora. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando não há integridade na vida, pode haver tudo na vida. E até podemos enganar os outros que estão conosco. Mas dentro está o pecado, está aquilo que não presta. Está a falta de integridade. As nossas vidas precisam ser construídas de dentro para fora. Aquilo que nós somos, aquilo que nós manifestamos, tem que ser o resultado daquilo que nós somos e não sermos o resultado daquilo que está à nossa volta. Nós aprendemos na sociedade que crescemos e desenvolvemos-nos transformando-nos naquilo que vemos, que tocamos, que cheiramos, que provamos, que aprendemos. Mas do ponto de vista espiritual, isto não é que está correto. O que está correto é a transformação de dentro para fora. É por isso que Jesus disse que nós somos o sal. É por isso que Jesus disse que nós somos a luz. Porquê? Porque de dentro para fora irradiamos aquilo que é bom. Às vezes até o que está por fora pode não ser muito bom. Não é? Eu sempre digo, estou ficando velhinho, como dizia o Carlos há bocado, mas continuo lindo. Agora, muitos não têm essa bênção. Eu tenho. Mas por dentro, graças a Deus, mas por dentro nós precisamos estar cada vez mais lindos, cada vez mais puros, cada vez mais belos, cada vez mais extraordinários. Em Provérbios 13:18 diz: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Sabem, muitas vezes nós não gostamos de ser repreendidos. Não gostamos de ser chamados à atenção. Se repararmos bem, nós sempre temos uma palavra de crítica para com os outros. E muitas vezes essa palavra de crítica resulta da nossa própria experiência ou então resulta da nossa personalidade emocional. Mas para nós é sempre muito difícil que alguém chegue ao pé de nós e chame a nossa atenção dizendo: cuidado, o caminho que tu estás a seguir, aquilo que tu estás a fazer, a experiência em que estás a participar, essa não é boa. Mas ontem estava a ver num programa religioso, não sei se evangélico, se posso considerar evangélico, mas num programa religioso, estava a ver esse programa e vi o testemunho de alguém, um músico, que dizia: não entendo como é que o pastor me critica e chamou a minha atenção, ou chama a minha atenção, e ele dizia: porque eu sou músico, desde os 12 anos eu vivo da música, e o pastor critica-me por isso. E eu não percebo porquê. Porque eu vou lá a Eclesiastes e diz: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É exatamente quando nós começamos a pensar assim que precisamos começar a ter muito cuidado. Paulo também dizia: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Claro que a música é uma bênção, mas se eu vou tocar para uma discoteca, nunca mais me esqueço. Há muitos anos eu era um adolescente, ouvi uma história
de uma senhora cujos netos disseram à avó: nós vamos ao cinema hoje à tarde. E a avó disse: que ótimo, faz muitos anos que eu não vou ao cinema. Então eu quero ir com vocês. E os netos disseram: está bem, vamos os três. Quando chegaram à porta do cinema, a senhora ajoelhou-se. E os netos: o que é que a vovó vai fazer? Ela: vou orar. Aqui no cinema não. E ela disse: então, se o meu Deus não pode entrar aqui, eu também não. E esta é a referência. Esta é a linha. Se o meu Deus não pode, eu também não posso. Integridade. Em segundo lugar, e penúltimo, para construirmos um nome grande, não é um grande nome, é um nome grande, eu preciso ter as prioridades certas na minha vida. Muitas vezes nós falhamos na nossa vida porque falhamos nas nossas prioridades. Provérbios 11:27 diz: o que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura mal, esse, ou seja, o mal, lhe sobrevirá. Nós precisamos ter cuidado com as nossas prioridades. Ontem faleceu o Príncipe Filipe. Mas muitas vezes nós ligamos uma vida longa como uma coisa muito boa, como uma vida de sucesso, como algo de extraordinário. E às vezes pode ser exatamente o contrário. Se a minha vida estiver errada, quanto mais tempo eu tiver nessa vida, pior vai ser o resultado. Deixem-me brincar um bocadinho convosco. Vamos imaginar que alguém vive 70 anos. Ok? A própria Bíblia diz 70, 80, não é? Portanto, está na referência. Se alguém viver 70 anos, vive 25.550 dias. Vive 23 anos a dormir. É verdade. Mais ou menos, não é? Há uns que dormem um pouquinho mais, há outros que dormem um pouquinho menos. Vive 17 anos a trabalhar, ou seja, dormimos mais do que trabalhamos. Vive 9 anos a ver televisão. E este estudo foi feito antes da Netflix, portanto agora deve ser um bocadinho pior. Vive 6 anos a viajar. Aqui também depende muito, acho que hoje em dia já está desatualizado. Vive outros 6 anos a comer. Só? Quem disse só? Foi o anjo. Vive 2 anos a vestir-se e a despir-se, mas eu acho que o estudo foi feito com homens. As irmãs devem ser um pouquinho baixo. Vive 2 anos a fazer as atividades domésticas. Também achei pouco, mas era o que o estudo dizia. Agora, o que me entristece é que só vai viver 1 ano na igreja. Em 70 anos de vida, vai viver 1 ano na igreja. E sabem, irmãos, eu achei que isto não fazia sentido. Então dei-me ao trabalho de refazer as contas. E retirando a experiência de alguns que são líderes, que têm outro tipo de responsabilidades, que têm outros trabalhos, a média não deve estar longe. O que, meus irmãos, é de facto muito mau. E isso significa o quê?
significa prioridades erradas na vida. Temos falado muito sobre a necessidade de ler a Bíblia. Temos falado sobre a necessidade de orar. Temos falado sobre a necessidade de refletir sobre as coisas boas que precisamos aprender e praticar. E a desculpa é sempre a mesma. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Nada mais falso. Nada mais falso. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos 365 dias por ano. E lá vem um aninho que até temos 366. Apenas nós temos prioridades diferentes. Nós dividimos o nosso tempo de maneira diferente. Uns estão mais preocupados com a sua própria vida e vivem uma vida mais egoísta. Outros estão preocupados mais com a sua vida financeira e dão mais atenção ao trabalho do que ao resto. Outros têm outros interesses na vida. Por exemplo, nós vimos aqui que passamos 9 anos a ver televisão e 1 ano na igreja. É uma questão de falta de tempo? Não. Claro que os irmãos podem dizer, mas isso não é a minha experiência, eu até nem vejo televisão. Então vai encontrar as tuas prioridades e organizá-las. Eu já conheci pessoas que leem, que devoram livros, mas não leem a Bíblia. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Como nós estamos construindo a nossa vida? Da maneira que nós construirmos a nossa vida, da maneira como nós organizarmos as nossas prioridades, assim será a nossa vida no final. A nossa vida é uma caminhada. E nós vivemos a nossa vida numa eterna mentira. Sabem qual é? É a mentira de que vivemos o presente. Quantas vezes eu já ouvi isto? Eu vivo o presente. Irmãos, ninguém vive no presente. Ninguém vive no presente. Porque o presente é sempre passado. E o passado é a história que vai ficando marcada no nosso mundo. É a história que nós vamos deixando. Vamos deixando na experiência dos nossos filhos, vamos deixando na experiência daqueles com quem convivemos, vamos deixando naqueles com quem nos cruzamos. O presente nada mais é do que o futuro de há um segundo e o passado de há um segundo. É por isso que a Bíblia nos ensina uma coisa extraordinária. Ensina-nos que para Deus não há tempo. E ensina-nos mais. Ensina-nos que Deus vive a eternidade, que é um eterno presente. Deus vive o presente. Só Ele vive o presente. Por isso nós, cada passo que damos, deixamos um passado que é um tijolo na construção da nossa história, se quisermos, do nosso nome. E para terminarmos, o nome grande conquista-se com generosidade. No Salmo 112, verso 9, lemos: Ele espalhou, deu aos necessitados,
A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Meus irmãos, pode haver pessoas das quais não gostemos. Por exemplo, não concordamos com as suas ideias políticas. Até podemos não concordar com as suas ideias teológicas. Agora, à conta do vírus, anda toda a gente a discutir as profecias, por exemplo, e cada um com as suas ideias. Domingo passado, em Braga, contava uma história que talvez alguns tenham visto nas redes sociais da semana anterior, em que um pastor profetizou a morte de uma série de governadores no Brasil e mais uma série de coisas às 3 da manhã de terça-feira. Vai fazer esta próxima terça-feira 15 dias. Como nada aconteceu, por obra e graça do nosso Deus, então ele teve o descaramento de filmar um vídeo e colocar esse vídeo nas redes sociais dizendo que Deus tinha mentido. Que Deus lhe tinha mentido. Então, há pessoas de quem não gostamos. Não concordamos com as suas ideias, não estamos de acordo com alguma coisa. Mas ainda assim, meus irmãos, se elas forem generosas, isso vai deixar uma marca nas nossas vidas. Tal como se nós formos generosos, nós vamos deixar uma marca na vida deles, mesmo que eles não gostem de nós. Eu fui criado, como os irmãos sabem, numa ilha, na Ilha do Faial, nos Açores. Uma ilha pequenina, na altura talvez com 20 e poucos mil habitantes, 52 km², ou seja, é mais pequeno do que o concelho de Felgueiras, só para terem uma ideia, e com a bênção ou a agravante, depende do ponto de vista, de que à volta é água, não é? Não dá para ir a Guimarães, a não ser de barco ou de avião agora. Mas dizia eu que eu fui criado nesta ilha. E nesta ilha havia na altura 5 médicos, mas 2 deles eram especiais. Porque além de serem médicos, um era de direita, fazia parte do regime da altura, da ditadura de Salazar, era governador civil, e o outro era comunista, era opositor ao regime. Até hoje os filhos dele, e ele tinha 6 filhos, são os líderes do Partido Comunista nos Açores, são pessoas influentes e conhecidas pelas suas ideias políticas. Um determinado dia aconteceu uma situação de alguém, um senhor, que passou muito mal e tinha que ser intervencionado rapidamente. E foram chamar um médico. E o médico disse: eu vou fazer a operação. Neste caso era o governador civil. Eu vou fazer a operação, mas eu preciso de um anestesista. O único anestesista disponível era o comunista. E foram à casa dele chamá-lo e dizer: olha, fulano está muito mal, precisa ser operado. Não faço ideia qual era o problema, mas o Freitas Pimentel diz que precisa da sua ajuda na mesa de operações. E ele disse: o Freitas Pimentel? Se ele confia no meu trabalho, eu sempre confiei no dele. Estarei lá em meia hora. Isto só para dizer que quando nós temos generosidade, e eu conheci estes 2 homens, eram pessoas excepcionais, tanto um como o outro. Aliás, fui colega de escola de alguns dos filhos de um deles e de um neto de outro que era mais velho. Homens extraordinários, de uma generosidade imensa. E os seus nomes ficaram. Ficaram em homenagens, ficaram em bustos, ficaram em nomes de praças, ficaram em nomes de ruas, mas sobretudo ficaram no coração de muita gente.
Criar um nome grande significa generosidade. É por isso que a Bíblia nos diz que melhor é dar do que receber. Quando eu recebo, eu enriqueço por fora. Mas quando eu dou, eu enriqueço por dentro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Por isso é ótimo. A generosidade é fantástica. Em Provérbios 3, de 1 a 6, para terminarmos, diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a felicidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-as nas tábuas do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sucesso é construir um nome grande. Um nome que seja tão grande que seja capaz de levar a mensagem de Cristo a todos os outros. Se nós queremos evangelizar, se nós queremos ganhar almas para Cristo, se nós queremos fazer a diferença, nós temos que fazê-la por aquilo que somos, pela forma como vivemos. E não o contrário. O contrário engrandece as nossas vidas, alimenta-nos. Também é importante. Mas nós precisamos ter algo dentro que transmita e ajude os outros. Que Deus ricamente nos abençoe a todos e nos faça construir um nome grande para a honra e para a glória do seu nome. Be strong.